Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. Vamos começar pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que esteja conosco em nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade, à nossa sequência de 4 encontros tratando da Santíssima Trindade na Sagrada Escritura. E relembrando que no nosso encontro passado nós falamos sobre o Pai. E eu espero que esse encontro não tenha feito uma confusão, dado um nó na cabeça de vocês, porque assim como vocês, eu também já escutei muita coisa em pregações, em palestras, em aulas, falando sobre passagens, sobretudo do livro do Gênesis, como nós vimos na semana passada, em que ali haveria já uma primeira informação, ainda que muito rudimentar, ainda que tudo muito meio escondido, sobre a Santíssima Trindade. Nós vimos que não é verdade, porque não era a consciência do povo judeu, que foi quem escreveu o livro e para quem o livro foi escrito. Não havia neles a consciência de Trindade. Essa é uma consciência cristã. Nós já tratamos desse assunto, então hoje nós vamos começar a tratar de um assunto aí sim, eminentemente cristão, que é a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho. E então nós vamos tratar hoje do Filho, e lembrando a vocês, que o Filho é a única das pessoas da Trindade que tem duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, uma não excluindo a outra, duas naturezas que conviviam, e as outras duas pessoas da Trindade, a primeira e a terceira, que são o Pai e o Espírito Santo, não têm uma natureza humana. Então, em Jesus habitavam duas naturezas, o Verbo de Deus, a ele de natureza divina, e o homem Jesus, natureza humana. Pois bem, então vamos começar vendo aqui esse Jesus que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso a gente sempre recita na oração do Santíssimo Sacramento. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aqui nós já temos, para começar, duas imagens que nos remetem a essa reflexão. Aqui nós temos a transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus aparece diante de seus 3 apóstolos bem próximos, João, Tiago e Pedro, ele juntamente com Moisés e com Elias, um representando a lei e o outro representando os profetas, e ali ele se manifesta com a sua natureza divina. Ok? E temos aqui Jesus chorando. Chorar, que é uma ação caracteristicamente humana, porque poderia dizer que os espíritos não choram, é preciso a matéria que chora. Então, Deus como puro espírito e os anjos como puro espírito também não choram. Então, Jesus realmente encarnou uma natureza humana, por isso ele chorou, certo? Então, se Jesus fosse somente Deus, ele não teria chorado. Mas aqui, claro, somente quando você tem assim, poeticamente falando, como por exemplo aquela cena do filme A Paixão de Mel Gibson, em que quando Jesus morre na cruz, a gente vê uma gota de lágrima caindo do céu, seria o choro do Pai, aquela gota cai na terra. Então, ali é uma coisa poeticamente falando, porque filosoficamente falando, não é possível que Deus chore, porque não tem corpo. E aí o chorar é uma reação de um corpo material. Pois bem, então hoje nós vamos ver a natureza divina de Jesus. Já sabemos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ou seja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E hoje nós vamos, nesse nosso segundo encontro da Trindade, tratar da natureza divina. No terceiro, nós trataremos da natureza humana de Jesus. Pois bem,
Já falamos no nosso encontro passado, Jesus estava presente na criação, ele agiu junto com o Pai, e a resposta é sim, porque o Verbo de Deus, o Filho, sempre esteve junto da Trindade. Então, o ato de criar é caracteristicamente do Pai, mas não é exclusivamente do Pai. O único ato da Trindade que é exclusivo de uma pessoa é a encarnação, a redenção. A salvação é exclusivamente da segunda pessoa da Trindade. O Pai e o Espírito Santo não padeceram, não foram crucificados, não morreram, não ressuscitaram. Somente o Filho. Mas, na criação, o Filho também estava presente. Isso não quer dizer que, como já falamos no nosso encontro passado, isso não quer dizer que quando Deus fala no Gênesis, façamos o homem, não é o Pai se referindo ao Filho, estaria presente o Espírito Santo também, porque esse façamos, como nós dissemos, é um plural majestático, era um recurso linguístico utilizado pelos judeus, isso não é uma conversa entre as pessoas da Trindade, até porque os judeus não acreditavam na Santíssima Trindade, ok? Pois bem, a resposta é então sim, o Filho estava presente, e aqui nós temos o credo de Nicéia e Constantinopla. Dois concílios, os dois primeiros concílios da Igreja, concílios ecumênicos, Nicéia em 329 e Constantinopla em 381, esses dois concílios eles definiram a natureza do Filho, as naturezas do Filho. Então, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Por ele todas as coisas foram feitas. Tá? Então, é o Filho unigênito do Pai, e por ele todas as coisas foram feitas, ou seja, também Jesus, com Jesus, por Jesus, as coisas todas foram criadas. Então, ele fez parte também da criação, ele estava na criação, junto com o Pai e o Espírito Santo, criando todos os seres que existem, todas as criaturas. Então, sim, Jesus estava presente na criação. Mas lembremos que essa é uma visão cristã e que não é a correta interpretação da criação mencionada no Gênesis. Isso nós já vimos exaustivamente no nosso encontro passado, eu não preciso repetir para vocês. Estou apenas fazendo uma recordação aqui. Essa é uma visão cristã, tá? Jesus, porque não é imaginado que ele estivesse na criação para o povo judeu, mas para nós cristãos sim, tá? E não é, então, uma interpretação correta numa exegese séria feita dentro do livro do Gênesis. Ok? Então, nós já tratamos disso no programa anterior, quando falamos do Pai. Duas observações iniciais importantíssimas. Todas as pessoas da Trindade atuam na missão das demais, como já falei para vocês um pouco atrás aqui no nosso vídeo, exceto a missão redentora. Portanto, só o Filho se encarnou, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O Pai e o Espírito Santo não foram crucificados. Então, o Filho é o Redentor por excelência e exclusividade. Mas na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam, e na santificação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam. Só que a missão caracteristicamente de criação está associada ao Pai e a missão caracteristicamente de santificação está associada ao Espírito Santo. Ok? Mas o Filho participa na criação com o Pai e participa na santificação com o Espírito Santo. Entretanto, a missão redentora é exclusiva do Filho. Certo? Segunda observação importante. Há uma tendência a acreditar que Jesus, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, atuava algumas vezes apenas com uma de suas naturezas, como se fosse possível descartar a outra para agir. As naturezas de Jesus não eram como casacos que são retirados e colocados quando se quer. Há uma união hipostática nele. Ok? Então, nós não podemos dizer que Jesus tem 50% de natureza humana e 50% de natureza divina. E aí, esse 50 com 50 forma 100%. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ok?
Então ele tem as duas naturezas nele. E ele não agia assim, olha, agora eu vou tirar o meu casaco de Deus e vou ser homem, vou sofrer, vou chorar. Bom, agora eu preciso realizar um milagre, então eu vou colocar o meu casaco de Deus e vou realizar esse milagre. Tá? Isso aqui não é um filme do Harry Potter que tem uma capa de bruxo e ele coloca para ficar invisível a hora que ele quiser. Ok? Não é o caso. Jesus, mesmo quando age caracteristicamente como Deus, como por exemplo, fazendo milagres, andando sobre as águas, na transfiguração, vencendo a morte, né, na ressurreição, ele não deixa de ser homem quando faz isso. E quando Jesus chora, quando Jesus sente piedade, quando Jesus se compadece, tá? Quando ele sentia fome, quando ele sentia necessidades, né, de necessidades físicas, fisiológicas, ele não deixava de ser Deus. Ah, o diácono, mas isso é um absurdo, imaginar que Deus sinta fome. Claro, isso desconcertava qualquer um, isso desconcertava os gregos, isso desconcertava os judeus, mas isso é um mistério da Trindade. Ok? A Deus tudo é possível. Né? Deus só não pode se contradizer. Essa é a única coisa, Deus não pode contradizer a sua própria existência. Mas isso é um mistério que nós não entendemos agora. Mas um dia, face a face, entenderemos. Ok? Então não caiam, porque isso foi uma heresia que nós vamos ver, se não nesse programa, no próximo. Não caiam na heresia de achar que Jesus tinha duas naturezas conflitantes dentro dele. E que em determinados momentos ele agia como homem, em determinados momentos ele agia como Deus. É claro que em determinadas passagens do Evangelho nós vemos claramente ali que Jesus é homem, vemos claramente que Jesus é Deus, mas ele jamais abandonava a outra natureza para poder realizar excelentemente aquilo que dizia respeito a uma natureza específica. Ele não deixava de ser homem para realizar a natureza divina e não deixava de ser Deus para realizar a natureza humana. Ok? Existe até aquela música Sacramento da Comunhão, né? É bem interessante. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Então é um mistério isso. Que Jesus seja o rosto divino do homem, ao ponto de elevar o homem à condição divina, e seja o rosto humano de Deus, a ponto de nos mostrar a nossa própria natureza como Deus é. Ok? E falamos aqui embaixo na união hipostática que existia em Jesus. Pois bem, união hipostática significa a união de duas naturezas ou substâncias. Então vem do termo grego hipóstasis, né, que é traduzido como hipóstases. E é mesmo um mistério entender que um Deus possa chorar, sangrar ou morrer, ou um homem possa fazer milagres por suas próprias forças. Né? Mas fato é que em Jesus havia essas duas hipóstases, essas duas naturezas, né? Então, a natureza humana com a natureza divina. Então, essa união das duas naturezas é uma união hipostática, porque vem a união de duas hipóstases ou de duas naturezas. Bom, como falei para vocês, né, como bem diz a letra da canção, Sacramento da Comunhão, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Portanto, em momento nenhum Jesus deixa de ser Deus para agir como homem, ou deixa de ser homem para agir como Deus. Esse é um erro teológico que eu encontro muitas vezes entre catequistas e pregadores na igreja. Então, infelizmente, às vezes, a pessoa empolgada quer ali realçar a natureza divina de Jesus e aí coloca como se naquele momento ele deixasse de ser homem. Ou ele quer realçar a humildade da natureza humana de Jesus e fica parecendo que ele deixou de ser Deus. Ah, é impossível, Deus não poderia estar ali no Getsemane chorando, sangrando, né? Tendo gotas de sangue, suando sangue. Ah, ele não poderia, como Deus, estar chorando a morte de Lázaro, de um homem. Né? Ah, o homem Jesus jamais poderia andar por sobre as águas, isso é contra a natureza. Gente, mistérios. Né? Nem tudo o que existe de verdade é da nossa compreensão. Talvez o nosso cérebro o nosso cérebro não está preparado para determinadas verdades que nós não temos capacidade de armazenar. Ok? É até interessante, lembrei aqui agora, não sei se vocês vão se lembrar disso, mas no primeiro filme da trilogia de Indiana Jones, né? Que o primeiro filme é o Caçadores da Arca Perdida, há um momento em que um espião nazista ele quer
abrir a Arca da Aliança para poder ter todo o conhecimento, né? E no momento em que a arca é aberta e aqui todo aquele conhecimento entra nele, ele explode. Por quê? Porque é uma tamanha sabedoria, tamanho conhecimento que a cabeça humana, a mente humana, ela não consegue captar, não consegue armazenar. Então, assim também acontece conosco com relação a certas realidades da Santíssima Trindade. Bom, vencidas essas explicações iniciais, vejamos o do Evangelho em que Jesus mostra a sua natureza divina. Percebam bem, ele mostra a sua natureza divina. Não quero dizer com isso que ele exclui a sua natureza humana para agir como Deus. Ele apenas revela que ele tem uma natureza divina. Então, tem várias passagens, mas eu escolhi para vocês aqui 3, e no nosso próximo encontro também escolhi 3 que vão mostrar a natureza humana de Jesus. O primeiro episódio, Jesus aos 12 anos. Isso está no relato do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, dos versículos 42 a 50. Né? Sendo que o versículo 47 mostra a admiração dos sábios diante da inteligência de Jesus, que tinha apenas 12 anos nesse episódio. Então vamos pegar aqui Lucas 2, 42 a 50, e eu vou ler para vocês, né? Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Interessante, eram doutores da lei, homens que conheciam a fundo a palavra e a sua interpretação. E ele era um menino de 12 anos. Né? E ele estava interrogando, ele não estava sendo interrogado. Vejam que coisa interessante, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os... Aqui que é o mais importante, o versículo 47. E todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles ouviram, ficaram admirados. Eles quem? Maria e José. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Então, vejam, estavam cuidando das coisas de seu pai. Né? Então, de coisas, de conhecimentos divinos, né? Conhecimentos passados por Deus ao homem. E vejam vocês que esses homens, esses sábios de Israel, esses doutores da lei, homens que conheciam profundamente tanto as Escrituras como suas interpretações, estavam admirados, né? Que como um menino de 12 anos podia conhecer aquilo, e como ele estava interrogando, talvez até com dúvidas que nem mesmo eles soubessem responder. Ok? Aos 12 anos, o menino judeu está aprendendo a ler sozinho a Torá. Mas Jesus, a ler sozinho a Torá é a lei. Mas Jesus já dava explicações ao nível dos mestres da lei. Tal sabedoria se dava porque ele esteve com o Pai nos acontecimentos narrados. Então, é claro, se ele estava ali na criação, se ele estava em todos os acontecimentos do Antigo Testamento, que no caso lá deles se chamava Taná, ou seja, a Torá, né, os mandamentos, a instrução, os Nevim, que eram os profetas, e os Ketuvim, que eram os escritos, tudo isso em que Deus revelou ao homem aquilo que deveria ser escrito, Jesus também estava presente, então claro que ele conhecia aquilo. Então ele está demonstrando ali que ele tem esse pleno conhecimento. Né? Então não era normal um menino de 12 anos ter esse conhecimento. Ele está demonstrando que ali o conhecimento dele era superior ao da humanidade. Então ali ele demonstra a sua natureza divina. A segunda passagem que eu reservei para vocês é a questão da ressurreição de Lázaro, que está no relato de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45.
Então, João 11, de 1 a 45. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse-lhe Jesus: Esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Aí vocês podem dizer: Poxa, Jesus errou porque Lázaro morreu. Não, mas aqui não se trata da morte definitiva de Lázaro, porque ele vai ressuscitar e vai ter uma segunda morte normal depois. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: Voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas quem anda de noite tropeça porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhe declarou abertamente: Lázaro morreu. Lembrando, morte provisória. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: O mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele, pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. Aqui seria até um sinal bem característico da humanidade de Jesus, mas isso a gente vai tratar no nosso próximo encontro. E sob o impulso de profunda emoção perguntou: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Bem humano, né? Observaram por isso os judeus: Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos do cego de nascença fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Desatai-o seria a melhor tradução, né? E deixai-o ir. Pois bem, destaque para os versículos 32 a 36 e 13 a 14. Jesus se comove e chora. Era homem, como veremos no próximo programa, mas ele ordena a morte que devolva a vida. Era Deus. O homem não tinha mais poder, não tinha qualquer poder sobre a morte. E para poder haver
esse retorno à vida, ele precisaria ser Deus, né? Então, muito claramente aqui nós vemos que essas duas naturezas, vocês podem ver, ele não deixa de ser um para ser o outro, ele não bota a capa, não, peraí, eu vou tirar a capa aqui para chorar, opa, agora já vou botar de novo para ressuscitar. Não, a todo momento, o mesmo homem e o mesmo Deus. Jesus não havia ainda vencido a morte e nos devolvido a vida eterna. Tanto é que Lázaro irá morrer de novo para ressurgir na vida eterna como todos nós. Mas já demonstra aqui que domina a vida, o que só Deus pode fazer. Então, claramente, era Deus agindo ali. O homem não poderia por si só dar ordem para que a vida voltasse àquele homem que havia morrido. E é interessante que vocês veem que a todo momento a gente vê que há 4 dias Lázaro já havia morrido. E aí eu preciso dizer a vocês que há um entendimento, uma compreensão da sociedade judaica, sobretudo naquela época, que durante 3 dias a alma ficava agarrada ao corpo, tentando voltar. E somente depois de 3 dias ela estava completamente impedida de voltar para o corpo. Então, o fato dessa narrativa dizer que Jesus esperou por 4 dias, é para mostrar que a alma não voltou por conta própria, mas voltou por ordem de Deus. Ok? Então, com 4 dias, ela não teria mais forças para voltar, dentro da cultura hebraica. Mas Jesus mostra para aquele povo que tinha essa cultura que para Deus não existe prazo. Então, mesmo passado 4 dias, como já seria impossível o corpo voltar a ser animado por uma alma, né? Jesus dá a ordem, como Deus que era, e aquele corpo volta a ter vida. E o último episódio, a ascensão de Jesus. Está em Lucas 24, 50 e 51. Eu vou pegar para vocês aqui. Diz assim: depois os levou para Betânia, Jesus levou os apóstolos para Betânia, e levantando as mãos os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém. Aqui já começa o 52, né? Então, principalmente aqui. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Como veremos na imagem seguinte, os anjos não levaram Jesus para o céu como fizeram com Nossa Senhora. Se Jesus subiu sozinho, é porque ele tinha poder para fazer isso. E só Deus tem esse poder. Então, minha gente, a ascensão, como está marcado aqui em cima, é uma ação de ir para o céu pelas próprias forças, e somente Deus tem esse poder, ok? Então, a ascensão de Jesus é uma prova de que ele tinha natureza divina, certo? E vejam a diferença. Aqui nós temos a ascensão de Jesus e aqui ao lado a assunção de Maria. Então, na ascensão é por força própria. Vejam vocês que os anjos estão em volta, mas ninguém está levando Jesus para o céu. Ele está indo com suas próprias forças. Já Maria está sendo levada pelos anjos. Ela está sendo assunta, a assunção. Então, não é pelas próprias forças, porque somente quem tem natureza divina pode fazer isso. Então, Jesus, demonstrando que por sua natureza divina, ele vai ascender aos céus, e Maria, que não tem natureza divina, é levada, conduzida pelos anjos, ela é assunta aos céus. Ok? Então, a ascensão de Jesus também prova a sua natureza divina. Ele deixou de ser homem por causa disso? Não. As duas naturezas, mas aqui ele está indo demonstrando a sua natureza divina. Ok? Concluímos essa primeira parte do filho, que trata do filho, deixando uma coisa muito clara. Qual é essa coisa? Jesus não se dividia para agir como Deus ou como homem, mas as duas naturezas estavam presentes nele o tempo todo, e essa foi uma questão teológica duramente trabalhada nos primeiros concílios da Igreja, com destaque para o combate à heresia ariana, ou seja, do arianismo, do bispo Ário, que dizia que só o Pai era Deus, sendo que o Filho era meramente um homem, uma criatura do Pai.
Tá? Essa foi uma heresia que dominou muito tempo, pessoas importantes e reis cristãos dentro da Igreja Católica, né? Que na época ainda não era separada em católica e protestante, mas dentro do cristianismo dos primeiros séculos, sobretudo ali no século IV, é muito forte o arianismo e ainda não havia se definido, ainda não havia sido definida a natureza divina de Jesus, né? Jesus ainda não era tão claramente visto como Deus, como segunda pessoa da Trindade. Então isso a gente vai tratar com mais cuidado no nosso próximo encontro, mas só mostrando para vocês que não é possível fazer essa separação. Por mais difícil que seja, eu sei que é realmente complicado, como foi complicado para vocês entenderem também no nosso encontro passado, que o Pai, né, a Trindade não é mencionada no livro do Gênesis. Aqui também a gente é tão sobrecarregado com pessoas que dizem, né, que Jesus age só como homem, age só como Deus, que a gente acaba ficando viciado nisso. Mas a verdade é que ele não separava as suas naturezas. Isso foi uma heresia. Como já falei, nós veremos no nosso próximo encontro. Pois bem, meus queridos, então, para não sobrecarregar vocês, eu vou parar por aqui. Mostramos essas 3 passagens: Jesus diante dos sábios de Jerusalém, a ressurreição de Lázaro e a ascensão aos céus, onde claramente nós vemos o seu agir divino, lembrando que ele não deixou de ser homem para agir dessa forma. Ok? Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem like, comentem, mandem suas sugestões e suas dúvidas, se assim quiserem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenham todos uma excelente semana, Shavuot Tov. Até o nosso próximo encontro, Leit Haot, e que a paz de Deus habite o coração de cada um de vocês. Shalom Aleichem.